Olá pessoal, bom, vou passar a resolução para vocês, aquela lista extra que a gente colocou de exercícios sobre equação do primeiro grau. Então vocês vão perceber nessa lista que das principais coisas que a gente precisa é montar a equação, que é o que normalmente aparece nos exercícios aí de vestibulares, de Enem, é a gente montar uma equação do primeiro grau. Talvez a dificuldade um pouco maior esteja nessa. Vocês vão perceber que depois que a gente monta, interpreta a situação, a equação em si, ela não tem tanto problema, não tem tanta dificuldade. Então, vamos ver como é que funciona essa questão aí da interpretação, da montagem. Por isso que eu coloquei essa lista extra aí para vocês. Então, vamos lá. No primeiro exercício, ele coloca para a gente, vocês vão perceber que são basicamente exercícios vestibulares aí. Ele fala que Carlos e Manuela são irmãos gêmeos. E isso é uma das informações mais importantes que a gente tem. Porque quando a gente vai resolver um exercício que a gente precisa montar uma equação, o que a gente costuma fazer? Determinar as variáveis. No caso, a variável nossa é a idade deles. Se eles são gêmeos, se eu falar que Carlos tem X, automaticamente a Manuela tem quanto? A Manuela também tem X, porque eles são irmãos gêmeos. Então, a variável nossa, nesse caso, ela vai ser a mesma. Olha o que ele fala. A metade da idade de Carlos. Então, se eu pegar a idade de Carlos, a metade é dividir por 2. Mais um terço da idade de Manuela. X dividido por 3, um terço da idade da Manuela. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 10. Então tá lá. A equação está montada. Ele fala a soma da idade dos dois irmãos. A soma da idade dos dois vai ser x mais x aqui, então a gente precisa saber o valor do x. Então percebam que essa informação de que eles são irmãos gêmeos é importante porque a gente define uma única variável porque eles têm a mesma idade. Nesse caso agora, só falta a resolução. Vou achar MMC para todo mundo, porque quando a gente acha MMC, a gente pode cancelar. Lembrando, MMC só pode ser cancelado quando a gente tem uma igualdade e acha o denominador comum dos dois lados, tá? O MMC de 2 e 3 é 6. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2, 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 3, 2 vezes x, 2x. 6 dividido por 1, 6 vezes 10, 60. Posso cancelar o denominador. Aqui sobra para a gente 5x. 5x igual a 60. O 5 ele está multiplicando, passa para lá, ele vai dividir. Então, eu posso falar nesse caso que o x vale 12. Ou seja, essa é a idade que cada um tem. Então, eu posso falar que o Carlos tem 12 anos e que a Manuela também tem 12 anos, porque eles são irmãos gêmeos. Ou seja, a soma da idade dos dois irmãos é 24. Nesse caso específico aqui eu não coloquei alternativa, mas tomar cuidado com isso aí, porque se tiver alternativa, pode ser que tenha alternativa 12. E na verdade ele quer a soma dos dois, tá bom? O próximo exercício. Aqui nesse exercício agora, esse é bem simples, tá? Não tem muito segredo, é só a gente tomar cuidado. Um pacote de biscoito saboroso custa R$ 1,25. Se João comprou N pacote desse e gastou R$ 13,75, como que a gente faz para calcular quanto a gente gasta numa mercadoria? É só a gente pegar o valor dessa mercadoria e multiplicar pela quantidade que a gente comprou. A gente chega no valor de 13,75. Esse é bem simples, é o tipo de exercício que é difícil até aparecer nos vestibulares, mas quando aparece é aquele exercício que faz com que a gente não perca ponto, então tomar bastante cuidado. O 1,25 está multiplicando, vou jogar ele para o outro lado. Opa, 75. Vou jogar ele para o outro lado, ele vai multiplicar. Desculpa, ele está multiplicando, jogar para o outro lado, ele vai dividir. Então, se eu pegar 13,75, dividir por 1,25, vou até fazer essa conta aqui, ó. Só para a gente lembrar como que faz uma divisão aqui. Aqui já tem duas casas decimais, então é só cancelar a vírgula. 137 dividido por 125 dá 1. Vai sobrar 12. Abaixo o 5. 125 vai dar 1, que não sobra nada. Ou seja, o valor do N, 11. Nós compramos 11 pacotes aqui dessa bolacha aqui, saboroso que ele colocou. Então, a alternativa correta, a alternativa A.
certo? Então, esse daqui é bem simples, é só a gente montar isso daí. O próximo exercício, esse daqui já tem que tomar um pouco mais de cuidado para a gente não resolver, mas sim com a solução que a gente tem, porque aqui o mais complicado é a gente chegar na solução, não confundir os itens aqui, porque a gente vai perceber que tem bastante valor igual, ele fala de equação de um, equação de outra aqui, então vamos lá. Considere essa equação e assinale o que for correto. Beleza, ele fala, todos eles falam do conjunto de solução, então eu preciso resolver essa equação. Então, 3x dividido por 4 é igual a 2x mais 5. Esse 4 está dividindo, vou jogar para lá, ele vai multiplicar. Então, 3x vai ser o quê? 4 vezes 2x mais 5. Lembrando que aqui esse 4 está multiplicando todo mundo. Então, nós vamos ter que aplicar a distributiva. Então, vai sobrar para a gente 3x igual a 8x mais 20. Vamos lá, vou pôr o que é número para um lado e o que é variável para o outro. 3x menos 8x foi para lá, isso é igual a 20. Então, aqui eu vou ter menos 5x igual a 20. Quem vai ser o x? 20 dividido por menos 5. Perceba, pessoal, que aqui eu vou fazendo passo a passo, mas é claro que numa prova, para você adiantar, se você já vê o que acontece, não precisa ficar representando. Só vai representar, e claro que daí é importante e necessário, se for uma questão dissertativa. Se ela for de múltipla escolha, a gente tenta economizar tempo aí. Positivo com negativo, negativo. 20 por 5, 4. Tá lá. Então a solução deu menos 4. Beleza. Esquece a A, então vamos começar a eliminar. A A está fora e a C está fora. As outras três têm solução menos 4. Vamos para o início. É uma equação racional. Uma equação racional é quando eu tenho no denominador uma variável. Eu tinha variável no denominador? Não. Então ela não é racional. Eu tenho uma equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? Quando o x está elevado a 2. Também não. Ou seja, é uma equação do primeiro grau e a solução é menos 4. A alternativa correta, a alternativa E. Tá lá. E por fim aí, o último exercício que a gente fez, que vai de encontro ao primeiro, um outro que a gente fez lá da apostila também, que ele segue o princípio. Vamos ver aqui o que acontece. Um professor gasta 1/3 do seu salário com alimentação, 1/2 do seu salário com moradia, e ainda sobra 1.200. Ele quer saber o salário do professor. Vamos falar que o salário desse professor é X. Vocês perceberam que normalmente a gente usa o X, mas eu posso dar a variável que eu quiser, tá? Quando ele fala que gasta 1/3 com alimentação, é 1/3 de X, mais 1/2 de X, que é o valor do salário com o quê? Com moradia. Mais quanto? Mais 1.200, que é o que sobra do salário dele. Então, o que ele gasta com alimentação? Mais o que ele gasta com moradia. Mais o que sobra para ele é o quê? É o salário dele. É igual a X. Então, essa é a ideia da gente resolver isso daqui. A gente vai usar o X dos dois lados, porque a gente está pegando uma parte disso, automaticamente, quando a gente junta todas as informações, a gente tem aquilo que ele quer, que é o valor do salário. Vamos achar MMC para todo mundo, para poder cancelar ele. O MMC aqui vai ser 6, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 6 dividido por 3, 2 vezes 1x, 2x, 6 dividido por 2, 3 vezes 1x, 3x, 6 dividido por 1, 6, vezes 1.200, 7.200, 6 dividido por 1, 6 vezes x, 6x, tá lá. Agora vamos resolver isso. 2x mais 3x, eu vou ter 5x mais 7.200 é igual a 6x. Eu vou jogar o 5x para lá, porque o número já está aqui, não tem problema nenhum, e quando eu tenho uma igualdade, não importa o lado que a gente tem, e daí o x não vai ficar negativo. 6x menos 5x, x. Ou seja, quanto foi o salário dele? O salário dele foi de R$ 7.200. Está aí. Esse é o valor do salário que ele tem. A alternativa correta, a alternativa B. Está aqui. Certo, pessoal? Então é isso. Um abraço e até a próxima aí. Tchau, tchau.